Olá, Capricorniano! Olá, Capricorniana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas! Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade, se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Capricornianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de janeiro de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Oráculo, mensagem para o signo de Capricórnio para janeiro. Muito bem, capricornianos, a gente abre a sua leitura com dois arcanos maiores. Primeiro a carta dos enamorados e depois a carta da lua. Olha isso! E é engraçado, né? Porque essa mesma sequência, eu tentei gravar a leitura para vocês antes e saiu essa mesma sequência com três arcanos maiores. E agora, por surpresa ou não, né, a mensagem ela se repete, vieram as três cartas na mesma sequência. O que não tinha saído antes era a carta dos enamorados. Ou seja, aqui claramente a gente está falando de um processo de amor próprio, um processo de cura emocional, um processo onde algumas decisões, depois de ter tido paciência comigo mesmo, com os meus processos, depois de ter buscado ver coisas de uma maneira diferente, né? A carta da lua, ela traz também você olhando algumas situações, alguns relacionamentos, porque como a gente está falando da carta dos enamorados, aqui pode ser até relacionamento profissional, pode ser algum tipo de relacionamento que é importante para você, entende? E você olhando isso com outro ponto de vista que talvez você não tivesse olhado com essa clareza toda anteriormente, né? E agora em janeiro você começa a ter um pouco mais de clareza, principalmente em relação a relacionamentos. Qual tipo de relacionamento eu vou sustentar em 2026? Né? Começando já em janeiro, porque aqui a gente tem a carta da solução com a carta da morte. Ou seja, eu vou ter paciência, mas não é aquela paciência de Jó, entende? Não é aquela paciência que eu já tive em muitos outros momentos. Aqui é um momento onde vem para somar, vamos fazer junto, vamos fazer dar certo. Agora, se não vem para somar, eu preciso continuar caminhando em busca daquilo que eu acredito. Mesmo que as outras pessoas não veem, mesmo que as outras pessoas não me deem o apoio ou que não vão caminhar comigo, né, em alguns momentos, digamos assim, eu preciso confiar naquilo que a minha intuição fala, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não tenha todos os planos, todos os traços, todos, sabe, tudo muito bem estruturado, planejado. É o momento de eu confiar, tá? E à medida, a partir do momento que eu confio em janeiro, eu encontro parcerias, né? Parcerias de um modo geral. Porque a carta dos enamorados, ela fala de parcerias, mas parcerias contratuais, sabe? São contratos espirituais, digamos, né? Então aqui a gente pode estar falando de uma amizade, de um relacionamento, né, amoroso, a gente pode estar falando de parceiros, profissionais, digamos assim também, mas são coisas que depois do momento que eu sigo e deixo para trás aquilo que não quer me ver no topo, é meio que tipo assim, alguém não estava, alguém fala que me apoia, mas na prática não me apoia. Então esse tipo de apoio não me acrescenta tanto, entende? Se você tá ali falando para todo mundo que tá me apoiando, que me apoia, que tá comigo, mas na hora do vamos ver mesmo não tá, na hora que eu mais preciso não tá, esse tipo de relacionamento vai morrer, tá? Janeiro não tem mais espaço para aquilo que está fora da sua sensibilidade, da sua intuição, para aquilo que está fora daquilo que você realmente sente, daquilo que você realmente acredita, sabe? E uma vez que você confia, né, em você, e faz os movimentos, porque a gente tem o 3 de paus, que também estava na leitura anterior, que volta aqui nessa leitura mais uma vez, né? Trazendo o movimento, trazendo vou fazer o que precisa ser feito, independente do apoio, independente da situação, não vou ficar esperando ninguém vir me tirar dessa situação, eu vou simplesmente arrumar uma maneira, né, de dar o passo que eu preciso dar. E quem não me apoiou antes não vai celebrar comigo. Eu encontro outras pessoas no meio do caminho que me ajudam a, de fato, materializar isso. Entende, Capricorniano? É uma mensagem meio que algumas coisas precisam ficar para trás. E isso é muito legal, muito alinhado, né, com a energia do próprio ano. Não sei se vocês já assistiram a leitura da energia do ano de vocês, do ano de 2026, porque fala muito desse novo processo. Mas aqui não vejo nem como algo
Obviamente que a carta da morte ela traz sim novos começos, mas nessa sequência eu vejo muito uma questão de eu não vou recomeçar, eu vou persistir e eu vou continuar naquilo que eu acredito, entende? É como se Capricorniano em janeiro fosse entender que não é necessário talvez começar algo novo de uma outra maneira, é necessário firmar aquilo que de fato acredita. Né? Por exemplo, eu estava fazendo tal coisa, estava com uma parceria profissional ou então com um relacionamento assim, assim, assado. E de repente eu me dei conta de que talvez eu nem quero um outro relacionamento, mas eu quero que as coisas aconteçam mais da minha maneira. E eu começo a me posicionar mais, entende? E aí toma a decisão, né? Porque quem não acompanha você nesse fluxo de crescimento, porque aqui também a gente pode ter uma questão capricorniano do seguinte: muitas pessoas, elas querem te ver crescer, né? Elas querem te ver brilhar, mas nem sempre elas querem te ver partir, te ver distante, entende? E à medida que você cresce, né, que você avança, que você dá o passo, que você faz acontecer da sua parte, e a outra pessoa, ou então a outra situação profissional não acompanha essa evolução, existe o distanciamento, entende? Principalmente energético, né? Porque quando você está em movimento, quando você está buscando aquilo, uma elevação energética, uma coerência energética, digamos assim, mais alinhada com a sua vida, com a sua jornada, tudo aquilo que não está alinhado e não está na mesma frequência acaba distanciando, naturalmente, tá? Não são situações que a gente precisa tomar decisões. Vou te tirar da minha vida. Ou então, vou pedir conta desse trabalho. Não, aqui são situações que eu simplesmente vou movimentando devagar alguma coisa, sabe? E quando eu vejo, a situação já aconteceu. Ou é um relacionamento que termina, ou é não sei, ou uma mudança, né, de postura, porque aqui a gente pode estar falando sim de mudança de postura. 27:9, a carta do eremita. Tem uma questão aqui também de um conhecimento, né? Talvez você, agora em 2026, mais decidido, com mais entendimento daquilo que de fato é importante para você, sabe? Muitas vezes perdi tempo demais nos últimos anos aí, né? A gente pode estar falando questão aqui de 6 anos, perdi tempo demais nos últimos 6 anos tentando tal coisa, ou tentando seguir dessa maneira, ou tentando caber em muitos lugares, e agora que é um rompimento, eu não caibo mais em caixas que não são para mim, né? É como se Capricorniano entendesse que alguns lugares são pequenos demais para ficar insistindo. E se você acaba insistindo demais ali, você perde o seu potencial. Uma vez que você perde seu potencial, você não dá o recado que só você veio dar nessa terra, entende? Tem uma missão, existe um propósito na sua vida, né? Que às vezes é com você, às vezes é com o vizinho, às vezes é com um familiar, enfim. Tem um propósito na sua vida, é uma mensagem que só você pode dar. E uma vez que você não explora o seu potencial, você não está dando a mensagem que você precisa entregar, entende? E aí, uma vez que você não está entregando essa mensagem, você não está de fato vivendo alinhado ao seu propósito. E aí, muitas vezes, você vai repetindo ciclos, né? É o rompimento de um ciclo. Rompimento dessa repetição de padrões, tá? Para janeiro. Que vai exigir mudança, né? Porque o 3 de paus, ele traz também aquela potência de eu confio no meu potencial, sabe? E uma vez que eu confio no meu potencial, eu preciso começar a falar não, eu preciso entender os lugares que eu vou me condicionar a estar, entende? E tem um realinhamento, né? Acontece um realinhamento, porque quando eu me valorizo, as pessoas que não me valorizam, elas se distanciam, entende? E mais uma vez, gente, não é uma questão de aquela pessoa se afastou de mim, ou então eu me afastei. É uma questão energética. Às vezes você, sei lá, terminou um relacionamento e você não vai ver, você mora na mesma rua que aquela pessoa, mas você passa anos sem ver aquela pessoa, entende? Ou então você vê aquela pessoa assim, mas nem percebe que é aquela pessoa, porque energeticamente ela já não está mais no seu campo, entende? Então você pode estar vendo a mesma situação com outro ponto de vista, com outra perspectiva, digamos assim, também, né? E preparado para encontrar, para firmar os contratos, firmar as parcerias que de fato são para você. E um excelente movimento a ser feito em janeiro, né? Janeiro que traz o início desse novo ano, desse novo ciclo. Vamos entender aqui o que mais, Capricorniano? Vamos pegar aqui um pouco agora de área profissional, relacionamento.
Fez sentido para vocês essa mensagem introdutória? Se você, gente, ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha. A sua presença, enfim, a sua interação é muito, 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 muito importante. Oráculo. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Vamos lá. Mais duas, por favor. Uhum. Aham. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar mais 3 cartas. Ó. Capricorniano, a gente tem muita velocidade na sua leitura. A gente tem... Uhum. Ó. Área de relacionamento. Depois de muita paciência, algo que eu, às vezes, até desacreditei que fosse acontecer na minha área de relacionamentos, tá? E aqui eu posso estar falando relacionamento com amigo, com amor, com família, algo que eu estava esperando que acontecesse, né? A gente tem a carta da temperança, o 8 de paus e a carta do sol. É como se algo que eu insisti demais, ou então que eu queria muito que acontecesse, mesmo sem insistir do lado de fora, dentro de mim eu tinha um vínculo energético muito forte para que aquilo aconteça. Em algum momento eu meio que desacreditei nisso, sabe? E agora a gente tem o 8 de paus. O 8 de paus, nessa sequência, né, para a área de relacionamento, vem trazer muito uma questão de você não esperava que isso fosse acontecer na velocidade que vai acontecer, digamos assim, tá? Porque é como se o seu inconsciente já tivesse se conformado que isso não fosse acontecer mais, que essa mensagem não fosse chegar, que essa situação não fosse, não sei. E tem uma questão aqui, na sequência a gente tem a carta do Sol. O Sol, depois do 8 de paus, é meio que tipo assim, me surpreendi além do esperado, entende? Esperei, meio que desacreditei, e quando eu soltei, né, parei de ficar ali querendo, simplesmente soltei. Isso vem numa velocidade e com um poder transformativo de iluminar a sua jornada de relacionamento, a sua área de relacionamento, digamos assim, muito grande, né? O 8 de paus com o Sol. O Sol é aquele, é o grande sim, é o grande poder, é o grande reencontro, tá? Tem muito uma questão de você ter que soltar, né? Porque a carta da temperança é onde eu confio. Então, caso você ainda esteja neste processo de que eu quero que aconteça a qualquer custo alguma coisa, quero que esse encontro aconteça, quero que essa mensagem chegue, quero ter um feedback sobre essa entrevista, não sei. Tem uma questão aqui que eu quero muito, sabe? Que vai impactar a minha área de relacionamento. Pode ser, sei lá, uma ação, não sei, uma comunicação dentro da minha família, algo assim, tá? Me vem também uma questão muito de questão de herança, né? Tô esperando por isso. Aqui tem uma questão de que eu solto, entrego, confio e na sequência, muito rapidamente agradeço, porque isso se materializa. Entende? Então aqui, caso você ainda esteja muito nessa intenção de que eu quero muito fazer as pazes com essa pessoa, quero muito ter uma nova pessoa, quero muito, sei lá, me reconciliar de alguma forma, aqui pede soltar e confiar, tá? No momento que você solta e confia de verdade que isso vem para você de uma forma ou de outra, e que se não vem isso, vem uma coisa muito melhor, porque o sol também pode trazer algo numa outra direção, né? Um caminho que se abre, um novo caminho. Pode trazer uma nova oportunidade, uma nova pessoa, enfim, tá? Isso é muito do que você quer, do que você de fato acredita que merece. Uma vez que você entende que, eu quero muito isso dessa e dessa maneira, solta, confia. Uma vez que você confia nisso dessa forma, a gente tem algo muito positivo que surge dessa situação, tá? Em relação à vida profissional, né? Matéria, dinheiro, prosperidade, abundância, a gente tem mais uma vez o 8 de paus. Mas aqui é muito claro uma troca. Precisa de uma mudança, precisa de algo precisa ser diferente.
esse dinheiro, essa oportunidade profissional. Por exemplo, estou mandando currículo há um tempo, mas estou mandando sempre o mesmo currículo. Aqui pede mudança precisa reformular o currículo, entende? Aqui é como se, estou fazendo a entrevista e sempre vou com essa e essa roupa, sempre desse jeito. Ou então, lá no meu trabalho, sempre estou fazendo as coisas dessa maneira, por isso que não consigo, sei lá, tem uma coisa aqui que trava, né? Tem uma energia aqui que trava, que é algo que precisa morrer, e algo novo, uma ideia, né? Uma pequena mudança até de pensamento, né? De direção, precisa acontecer para que você também se alinhe a essa energia de movimento, de rapidez e de velocidade, tá? Uma vez que você para, né, entende o que eu estou fazendo, que eu não estou gostando do que eu estou fazendo, mas estou fazendo da mesma maneira. Pede uma maneira diferente de fazer isso, entende? Se é em relação ao meu trabalho que eu já tenho, é preciso uma mudança de postura, é preciso acrescentar algo que eu não estou fazendo. E é algo pequeno, né? O Pajem de Espadas é algo pequeno, é algo, às vezes é uma ideia que vem assim, sabe? É um insight, uma coisa pequena, às vezes é uma mudança de roupa. Preciso ir para o meu trabalho, estou indo sempre dessa forma. As pessoas me veem sempre cansada, descabelada. Tem que ter uma mudança. E é algo simples, tá? É algo simples que vai trazer a visão das pessoas para você de novo, para o seu potencial, para a sua oportunidade. Posso estar falando de uma reformulação de currículo, posso estar falando aqui de uma reformulação do seu visual, da forma como você se posiciona. Posicionamento na área profissional é a coisa, se não é a mais importante. O posicionamento ele é muito mais importante do que o conhecimento, porque às vezes você tem conhecimento, mas não sabe se posicionar, não funciona. Entende? Aqui é o posicionamento. É uma mudança de posicionamento. Eu faço esse trabalho há 5 anos e eu faço sempre da mesma maneira. Sempre vou do mesmo jeito, meu cabelo está sempre amarrado para trás, sempre vou... Posso estar falando aqui de alguém também que faz trabalho com limpeza, né? Porque tem uma questão de limpeza aqui. Pode ser limpeza energética, pode ser limpeza de ambiente, pode ser limpeza, não sei. Tem uma questão com limpeza, tá? E aqui pede algo, uma mudança. Não é porque você faz um trabalho, às vezes, que é um pouco mais simples, que você tem que se posicionar de uma forma desleixada, digamos assim, tá? Não sei nem se essa é a palavra, mas de uma forma não tão bem apresentada. Se apresenta e se posiciona da forma como você de fato quer ser visto. Não é falta de humildade você se vestir bem, você tá cheiroso, cheirosa, entende? E isso atrai. Isso atrai pessoas, isso atrai oportunidades. A forma como você se posiciona em janeiro para sua área profissional é muito importante, tá? Então, traga performance, né, dentro disso. Melhore a si mesmo. Performance é você melhorar, fazer o que você já faz, mas de uma forma melhor. O que é mesmo, mais do mesmo, não funciona muito bem aqui para janeiro, tá? Em relação, de um modo geral aqui, eu ia abranger uma outra área que é a área de saúde. Saúde mental, física, emocional. Aqui tem muito uma questão de emoções. A gente tem a carta da Lua com o Ás de Copas, perdão. O Ás de Copas e o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas invertido, muito bem. Ou seja, eu tenho aqui uma questão de que eu não posso ficar esperando muito. Como que eu posso dizer isso? Eu não posso ficar esperando muito que as coisas aconteçam na força, sabe? Ou então que tem que ser difícil para mim. Aqui tem uma questão, eu posso estar falando aqui de alguns padrões emocionais, por exemplo, de sustentar a escassez da minha linhagem paterna ou materna, que seja, tá? Eu estou sustentando padrões de gerações anteriores, né? Sustentando padrões, digamos assim, de um modo geral, que as coisas têm que ser difíceis, que as coisas precisam, que eu tenho que trabalhar arduamente, que eu tenho que, não que você não tenha, tá? Você trabalha no seu ritmo. Mas tudo que é excesso é prejudicial. Então, atenção aos excessos, tá? Se é excesso de pensamento, se é excesso de ação física, se é excesso de emoção, estou entregando demais, sabe? Atenção aos excessos.
em qual área em relação à minha saúde? Mental, emocional, física, que tem muito excesso? Estou pensando demais? Estou, sei lá, falando de menos, agindo menos? Enfim, tem uma questão aqui que é preciso de atenção, tá? Que é muito relacionada a excesso, e excesso inconsciente. São, como eu falei antes, são padrões que muitas vezes eu não entendo que me fazem mal, entende? Ah, mas meu pai sempre fez isso dessa forma, minha família, meu chefe faz isso há 10 anos. O que que para você é excesso? Entende? Às vezes, ah, mas meu chefe ele trabalha 12 horas por dia, eu também tenho que trabalhar porque eu quero ter o carro. Quais são as consequências disso? Né? Aqui é importante ter uma reavaliação desses excessos. Essa é a palavra para aqui. Não tem outra palavra. Uma vez que eu consigo conscientemente entender o que eu estou fazendo que no futuro, ou que daqui a 10 anos, ou que pensando de um modo mais amplo, sabe? Vai me prejudicar, ou que já está me prejudicando, né? Porque aqui a gente tem um cavaleiro de espadas de uma forma invertida, ou seja, pode ser que já esteja me tirando um pouco do eixo, digamos assim, que esse é o entendimento dessa carta, invertida nessa posição, né? É algo que está fora do eixo, algo que está desencaixado, algo que está, não sei. Tem alguma coisa aqui em relação, às vezes eu estou pensando demais, e aí pode ser uma questão, né? Estou pensando demais numa pessoa do passado, numa situação que aconteceu no meu trabalho, aconteceu essa situação e eu poderia ter falado ali naquele momento, resolvido, e aí não falei, e aí estou aqui tem 2 semanas remoendo essa situação, entende? Capricorniano, tem uma questão aqui que precisa, não posso deixar. Aqui tem uma questão também muito do seguinte, né, de um modo geral, quanto mais tempo eu dou para essa situação, mais confuso eu fico, mais isso embaralha, sabe? Não é o tempo que vai curar. O tempo nessa situação, independente da situação que seja, tá? Para esse mês de janeiro, tempo não é algo que vai curar. Se tem um problema, resolve. Não deixa para amanhã, porque amanhã ele pode ficar maior, entende? Se tem uma situação que precisa ser conversada, né, dos seus relacionamentos, dentro da sua área profissional, se tem alguém ali, uma pessoa que às vezes às vezes nem é um problema, mas está fazendo uns comentários, está olhando torto, resolve, conversa, entende? Não deixa crescer essa situação, né? Porque uma vez que isso cresce e fica maior do que você, isso de fato se torna um problema em relação à saúde, tá? Então tenha um pouco mais de clareza aqui nisso, né? Entendimento, foco, direcionamento. Vamos ver aqui uma mensagem final para janeiro, Capricorniano. Já te convido mais uma vez. Deixa um comentário para mim se fez sentido para você, se ressoou de alguma forma. Seu comentário é muito, muito importante, gente. Vocês não têm ideia de como isso ajuda. Bora lá, mensagem final para o signo de Capricórnio para o mês de janeiro de 2026. Uma carta, por favor. Nossa, viraram muitas. Uma carta só. Ok. A carta do outono com a carta da criança, a primeira carta que tinha virado aquela hora. Pessoal, aqui a gente tem muito uma questão de janeiro trazendo um reconhecimento das vozes que falam comigo, por exemplo, do meu inconsciente. Aqui tem muito uma questão de eu conseguindo entender, tendo um pouco mais de clareza, nos momentos que eu estou estressado, por exemplo, nos momentos que eu estou nervoso, nos momentos que eu estou meio que desequilibrado, digamos assim, né? Nesses momentos de confusão mental, nesses momentos de insegurança, às vezes de ansiedade, quais são as vozes que estão no meu inconsciente falando comigo? Aqui tem muito uma questão de você reconhecendo, né, através de pequenas coisas, às vezes de um, sei lá, de um contato com o animal, de um contato com a natureza, de brincar, né? Aqui tem uma questão da criança mesmo que brinca, que se diverte mais, que se preocupa menos, sabe? Trazer um pouco mais de simplicidade para o dia a dia. As coisas não precisam ser tão exigentes, ser tão, digamos,
controladas, sabe? Aqui tem uma necessidade de soltar para que você consiga entender quais são as vozes que conversam com você nos momentos que você não está totalmente equilibrado, digamos assim. Né? Essas vozinhas que estão ali falando, vai lá tomar uma cerveja porque você está muito cansado, porque você merece, ou então compra essa roupa porque você merece. E aí tem uma questão aqui, né, que vai mais uma vez para a questão dos excessos, e aí tem uma vozinha que janeiro traz o início, né, porque a criança ela traz essa questão do início. O início do reconhecimento dessa vozinha que fala com você quando você está nessa situação mais desequilibrada. Então começa a se atentar mais a isso. Quando você está nervoso, e tem alguma coisa falando, vai lá e fuma esse cigarro, ou então vai lá e toma essa cerveja, ou então vai lá e faz essa coisa que você sabe que não faz bem para você, mas que muitas vezes você faz, né? Que às vezes, aqui não é para todo mundo, tá, gente? Às vezes eu não tenho vício, mas eu sento lá na calçada para falar mal da vizinha todo dia, entende? Então tem umas coisas aqui que é onde eu desconto, ou então eu desconto em mim mesmo, na alimentação, me alimento muito mal quando eu estou nervoso. Tem uma questão aqui, né? E para em janeiro, sempre que você tiver, por exemplo, tô comendo e tô comendo rápido, ou tô comendo muito, para, respira e pergunta por quê, né? Principalmente na alimentação, por que que eu tô comendo tão rápido? Por que que eu estou tão ansioso? Qual é a voz que está conduzindo os meus pensamentos? Por que que eu estou tão inseguro em relação a essa situação? E aqui traz um reconhecimento, uma reconciliação. Não é reconhecimento a palavra, uma reconciliação, essa é a palavra. Uma reconciliação de você com essa vozinha, entende? Que é você mesmo, né? E a carta do outono, não sei se vocês conseguem ver muito bem, é você com uma criança, aqui é uma fada, né? Porque esse oráculo é o oráculo da fada, das fadas, dos gnomos, dos seres elementais. Então é você com a sua alma, digamos assim, com a sua criança interior, conversando, visualizando, você fazendo as pazes, se reconciliando, entendendo que você não vai comer 2 pratos de comida no estresse, na ansiedade, por conta de um problema no trabalho. Se o problema é do trabalho, eu vou resolver no trabalho. E vou deixar ele lá no trabalho, não vou trazer ele para dentro da minha casa, entende? E eu sei que é difícil, é um processo humanitário, né? Um processo humano, faz parte das nossas limitações e tá tudo bem, mas o fato de você já começar a reconhecer isso é fenomenal, entende? Porque é o primeiro passo para a mudança, é o primeiro passo onde a gente começa a entender, olha, mas eu estou sendo conduzido por um pensamento que é da minha família, dos meus pais, enfim, que eu fui orientado, não é algo que eu verdadeiramente acredito, entende? E aí quando eu começo a fazer essa desassociação daquilo que eu verdadeiramente acredito com aquilo que eu estou vivendo, é onde eu começo a entender a realidade. Começo a entender, olha, essa vozinha não é minha. Isso daqui é o meu chefe falando. Essa pressão aqui vem lá do meu trabalho. Isso daqui vem dessa situação. E aí eu começo a me policiar, digamos assim. Combinados, capricornianos? Gratidão infinita. Vou te convidar mais uma vez. Sim, senhor, sim, senhora. Se você ainda não curtiu esse vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, se ainda não comentou, deixa um comentário, um coração, uma estrela, uma lua. O que quer que seja, a sua interação é muito, muito, muito importante. Essa energia de troca é muito bem-vinda. Vamos começar 2026 com o pé direito juntos. Gratidão por estar aqui comigo mais uma vez e a gente se encontra em uma próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.